Muito bem, estamos aqui para mais um estudo das parábolas de Jesus. Espero que está sendo algo edificante para você, como tem sido para mim, aprender dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Aquilo não somente que Ele ensinou para os apóstolos, mas fica para nós também o mesmo ensinamento. Então hoje nós vamos para o estudo número 5, parábolas de Jesus. Vamos falar sobre a parábola do tesouro e a parábola da pérola. Essas duas parábolas que têm ensinamentos similares. Nosso versículo-chave, Mateus 6:21, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Muito bem. Eu notei alguns tesouros, queria dar a introdução desse nosso estudo falando sobre alguns tesouros perdidos, alguns tesouros escondidos também. Um tesouro bem importante na história é o tesouro perdido de Napoleão. Quando Napoleão abandonou Moscou, ele levou consigo algumas carroças de ouro, mas devido aos perigos de ser alcançado e preso, ele foi deixando aos poucos as riquezas pelo caminho. Historiadores sugerem que Napoleão levou as carroças pelo menos até o rio Berezina. Então o primeiro tesouro foi encontrado no rio Nara, mas ainda há outros que estão perdidos. Você já pensou em procurar eles? Então basta você se aventurar nesses lugares aí, nas aldeias, na região da Rússia, né, onde está essas cidades que você está lendo aí, onde é possível que esse tesouro tenha se perdido. Um outro tesouro perdido muito importante na história é essa espada japonesa Kusanagi. Ela é conhecida no Japão como a espada que colhe as nuvens do céu. Nome bonito, né? Essa espada leva a fama de ser como se fosse na tradição ocidental a Excalibur. Essa é a Excalibur oriental. Cada vez que um imperador era coroado na antiguidade, essa espada ela era usada num ritual bem específico. Existem algumas réplicas dela, você pode encontrar essas informações no YouTube, no Google. Você vai ver imagens de réplicas dessa espada, mas infelizmente a espada verdadeira ela hoje está no fundo do oceano, depois de uma batalha no século XII, século XII, e tem pessoas que estão procurando essa relíquia hoje. Você está pronto para procurar? O valor dela é um valor incalculável, né? Especialistas nem conseguem dimensionar qual seria o valor de encontrar uma espada como essa. E há um outro item muito importante, faz muito mais referência para nós, a Arca da Aliança. Você já ouviu falar da arca que foi perdida? Para os antigos israelitas, a Arca da Aliança era o objeto mais sagrado existente na terra, o objeto supremo dos hebreus. Ela era uma arca revestida de ouro, madeira de acácia, e ela acompanhou o povo durante a caminhada no deserto, depois durante os outros anos no tabernáculo, finalmente no templo também. Mas com o ataque dos babilônios a Jerusalém, em 607 a.C., desde então ela nunca mais foi vista. Alguns dizem que os próprios hebreus esconderam, outros afirmam que ela foi destruída, mas há aqueles que acreditam que Deus levou a arca para o céu. Será? Será que você estaria pronto para procurar a arca perdida? Eu estava vendo até um documentário esses dias, estava falando que há pessoas dando entrada agora, historiadores, nesse momento, é algo bem atual, as informações que eu vi, tem arqueólogos dando entrada pedindo a autorização do governo de Israel, porque embaixo da onde está o templo de Jerusalém, onde o antigo templo, que agora é a Mesquita de Omar, há um labirinto de túneis, e alguns acreditam que Salomão, sendo um homem extremamente inteligente, um estrategista, ele fez com que uma rota de fuga, ele sabia que era possível de acontecer um ataque contra Israel, contra Jerusalém, então ele estabeleceu uma rota de fuga. Então, judeus piedosos, vendo a iminência do ataque dos babilônios, eles pegaram então esses itens, esses bens e esconderam para que seja revelado no momento oportuno. E é algo que possivelmente vai acontecer no período da tribulação. Mas, seja como for, ela entra aí na nossa lista de tesouros perdidos e escondidos. Mas há outros. Você pode ver sobre o tesouro dos Templários, a fortuna de Lima, as riquezas de Montezuma, são os vários tesouros, as minas
do rei Salomão. Todos esses são tesouros que estão aí alistados, pessoas têm dedicado a vida procurando, arqueólogos, buscando descobrir onde estão esses tesouros. Muito bem, com esse título de introdução, vamos ver então o que Jesus nos ensina sobre o que é o verdadeiro tesouro. Mateus 13:44, a primeira parábola fala sobre o tesouro escondido. Olha o que diz aí. O reino dos céus é como um tesouro escondido que um homem descobriu num campo. Em seu entusiasmo, ele o escondeu novamente, vendeu tudo o que tinha e com o dinheiro da venda comprou aquele campo. Próxima parábola, já em seguida. O reino dos céus também é como um negociante que procurava pérolas da melhor qualidade. Quando descobriu uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha e com o dinheiro da venda comprou a tal pérola. Muito bem, nós temos falado nos últimos estudos sobre alguns grupos, tenho falado sobre os escribas, fariseus. Eu gostaria de destacar um pouquinho para a gente conhecer os ouvintes, porque isso sempre está associado às parábolas que Jesus está contando. Então, os escribas é um termo bem abrangente. Na época de Esdras, os escribas eram sacerdotes, eles eram copistas, homens extremamente cuidadosos da Torá. Eles eram tão zelosos na cópia da lei que havia até uma atitude que eles tinham. Isso está registrado nos livros de história. Quando eles estavam fazendo uma cópia da lei e eles chegavam então a um lugar onde tinha o nome de Deus, Jeová, eles pegavam a pena que eles estavam usando, eles jogavam fora, pegavam uma pena nova, escreviam o nome Jeová, jogavam essa pena fora, eles iam, tomavam um banho, trocavam suas roupas, eles voltavam e com uma outra pena eles continuavam escrevendo o texto. Se encontrasse o nome de Deus de novo, eles iam pegar essa pena que eles estavam escrevendo e ia repetir tudo de novo. Isso mostrando que extremamente zelosos das cópias que eles tinham que fazer. Nos dias de Jesus, voltando para o nosso texto ali, os escribas eram indivíduos com muito conhecimento e dedicavam boa parte da vida ao estudo e interpretação da lei. Eles ensinavam as leis de Moisés associada a princípios jurídicos e culturais. Então, uma das grandes dificuldades dos escribas é que eles não só guardavam a lei, mas eles acrescentavam à lei de Moisés os ensinamentos por causa da tradição judaica. Os fariseus é um outro grupo muito importante. Fariseu é um nome dado a um grupo de judeus devotos da lei. Eles eram opositores aos saduceus, enquanto os fariseus eles eram da ala radical, fundamentalista dentro do judaísmo. Os saduceus era a classe sacerdotal. Eles criam numa lei escrita, os fariseus, mas também numa lei oral. Então eles guardavam não só o que Moisés escreveu, mas também a tradição dos rabinos, a sabedoria, muitas vezes anotada nos Talmudes. Eles foram os criadores da sinagoga, depois que Israel foi levado para a Babilônia. E a palavra hebraica fariseu significa separado. Outro grupo bem importante de ouvintes é a multidão. Grande número de pessoas que seguia Jesus, nem sempre era por causa da mensagem de salvação, mas as motivações eram variadas. Muitos por causa dos milagres, das curas, e também talvez a expectativa de serem libertos do domínio imposto por Roma. Eram as motivações em geral que levavam a multidão a seguir Jesus Cristo. Havia aqueles que seguiam pelo ensino, mas também porque eles queriam ver. Era a turma do vamos ver o que acontece. Então com isso eles seguiam Jesus Cristo. E havia um outro grupo também, os discípulos. Quando estou falando discípulo, é possível que haviam mais, mas em especial aqui é o grupo dos 12 homens chamados para seguir Jesus, para aprender dos seus ensinos e depois proclamar a palavra em todos os lugares. Depois da ressurreição de Jesus, eles ainda teriam a função de organizar a vida cristã, os ensinamentos, cuidar das questões doutrinárias e estabelecer igrejas por onde eles passavam. Então, a minha pergunta é, a qual desses grupos você acha que Jesus apresentou essas duas parábolas? A parábola do tesouro e a parábola da pérola. Se você olhar para Mateus 13, versículo 36, eu vou ler aqui para você,
Nós vamos descobrir para qual dos grupos Jesus falou. Olha aí. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se ele, os discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. Então nós já vimos essa parábola na semana passada, mas nota que na continuidade do texto, Jesus Cristo, então no versículo 40, ele explica para eles a parábola do joio, mas aí no versículo 44 e depois no 45 e 46 ele conta as duas parábolas. Então, especificamente, isso é importante, porque Jesus Cristo está contando essas duas parábolas não para a multidão, ele não está falando com os escribas e nem com os fariseus. Ele está falando especialmente com o grupo dos seus discípulos. E isso é bem importante para a gente notar, porque isso revela duas coisas bem importantes. Primeiro, essas duas parábolas revelam aspectos mais íntimos entre Jesus e os seus discípulos. É importante notar que nesse momento Jesus ele se volta para assegurar aos seus discípulos a razão principal da vinda e do seu ministério, especialmente o reino de Deus. O que significa esse reino? Jesus está construindo a cada parábola, a cada ensinamento, está completando como um quebra-cabeça. Cada peça ajuda a compreender um pouco mais do que significa esse reino, o que vem a ser esse reino. Também, em segundo lugar, essas duas parábolas revelam segredos mais profundos da obra de Deus. Jesus ele faz duas comparações ao reino dos céus. Ele está fazendo a comparação do tesouro escondido e da pérola de grande valor. Isso aí demonstra que o reino é a resposta de Deus à real necessidade do homem. Por isso, os seus discípulos são chamados a guardá-lo como o bem mais precioso das suas vidas. Nota, Jesus usa a ideia do tesouro e da pérola, duas coisas que deveriam ser extremamente guardadas, protegidas, resguardadas. Muito bem. E aí tem uma pergunta: qual é o valor que o reino de Deus tem para você? O reino de Deus é algo de valor? Você tem transmitido esse tesouro para outros? Tem feito com que outros possam conhecer esse tesouro? Vamos olhar essas parábolas e compreender bem o que isso significa e como nós podemos fazer isso. Muito bem, o contraste nas parábolas. Lembra que nós temos feito isso a cada uma das parábolas nos últimos estudos. Sempre há uma expectativa judaica, ou seja, aquilo que o judeu estava esperando da vinda do Messias. E a característica inesperada, o que Jesus Cristo apresenta que faz um contraste com o pensamento do judeu. Então, na parábola do tesouro escondido, a expectativa judaica é que o reino seria público e para todos. Quando o rei chegar, ele vai governar de modo aberto, vai ser algo claro para todos, algo que vai ser visível para todos. Mas o que Jesus Cristo apresenta nessa parábola? Que o reino ele tem uma característica oculta e ela envolve uma aquisição individual. Ele não é só um reino que é imposto, ele envolve uma decisão, uma aceitação individual. E na na pérola do grande valor, a expectativa judaica é que o reino vai trazer as coisas de valor para os homens. O Messias vem e como rei, ele traz consigo os valores, né? Mas o que Jesus Cristo apresenta, a característica inesperada é que o reino ele exige o abandono de todos os demais valores. Então, o reino é buscar o reino de Deus sobre todas as coisas. É deixar os valores que você considera de valor para entender qual é aquilo que o rei considera de valor. E você precisa, então, decidir o que você vai considerar, aquilo que é o valor para você ou aquilo que é de valor para o rei. Muito bem? Então vamos ver as duas parábolas. Eu quero repetir aqui a parábola do tesouro escondido de novo. O reino dos céus é como um tesouro escondido que um homem descobriu num campo. Em seu entusiasmo ele escondeu novamente, vendeu tudo que tinha e com o dinheiro da venda comprou aquele campo. Muito bem, costuma-se explicar o tesouro como sendo Jesus, ou o evangelho, ou a salvação, ou a igreja, pelo qual o pecador deveria estar pronto para sacrificar tudo. Olha, ele encontrou um tesouro, então esse tesouro é Jesus, ou o evangelho, ou a igreja, ou a salvação. Só que nós teríamos um problema com isso, porque como é que a gente explica na parábola o significado de esconder novamente? Eu posso então entender o evangelho e esconder ele?
conhecer Cristo e não contar para ninguém? Não, isso é contrário a tudo que o texto nos ensina, tudo que o Novo Testamento, a Palavra de Deus nos ensina sobre não. Nós devemos ser testemunhas, nós devemos levar essa verdade para outros. Então, como é que eu encaixo isso? Então, precisamos rever o que significa isso, o que significa o tesouro. Então, vamos ver os elementos dessa parábola. O uso consistente da palavra homem nessa série, tanto na parábola do tesouro quanto da pérola, está se referindo a Cristo. Ele é o agente que está causando, que está fazendo. É ele que encontra o tesouro, é ele que encontra a pérola. E o tesouro, nessa parábola, representa Israel. É tão interessante que até hoje, dentro da comunidade judaica, a expressão Israel é o tesouro de Deus é uma frase muito bem conhecida. Você pode ver essas duas referências, Êxodo capítulo 19, versículo 5, Salmo 135, versículo 4, falam, Deus está dizendo, Israel é o meu tesouro. Então o judeu ele entendeu, quando Jesus estava falando que foi encontrado um tesouro, ele sabia que estava se referindo a algo de valor e essa referência era sobre Israel. E o campo, sendo sempre consistente com a nossa interpretação, representa o mundo. Da mesma maneira como na parábola da semente, o campo sempre representa o mundo. Então Israel é o tesouro que está escondido, que está guardado no mundo. É interessante para agora juntar todo o pensamento, né? O Messias ele veio para a nação judaica, mas por causa da rejeição deles, acabou se tornando obscurecida no aspecto quanto ao seu relacionamento com o reino messiânico. Houve um adiamento daquilo pelo qual o Messias veio para cumprir, que é reinar sobre Israel, mas envolvia a aceitação dos judeus, eles não o aceitaram. Então, é como se Jesus passasse para o plano B dentro do seu propósito, dentro do plano sábio, redentor de Deus. Ele com certeza ele já sabia que haveria a rejeição de Israel e por causa disso, então, ele colocou em prática o seu plano com a igreja. Então, esse tesouro ele foi colocado para ser completado ainda dentro das suas profecias. Ou seja, Cristo dá sua própria vida, ou seja, tudo quanto ele tem, para comprar todo o campo. Quando Cristo deu a sua vida, ele não comprou só Israel, ele comprou o mundo todo. 1 Coríntios 5,19, 1 João 2,2, e assim ele conquistou plena posse por direito e por redenção. Quando ele voltar, o que vai acontecer? Esse tesouro que está enterrado vai ser desenterrado e totalmente revelado. Quer ver mais sobre isso? Eu quero desafiar você, quero motivar você para ler depois Zacarias 12 e 13. Esses dois capítulos mostram como que Deus então vai trazer de novo Israel para o cenário da história, cumprindo as profecias, cumprindo o próprio texto de Zacarias dentro do plano do Senhor. Muito bem. E a parábola da pérola? É bem interessante. Vamos rever de novo, então. O reino dos céus também é como um negociante que procurava pérolas da melhor qualidade. Quando descobriu uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha e com o dinheiro da venda comprou a tal pérola. Muito bem. Quais são os elementos aqui? Novamente, tem a ideia de que a pérola seja Jesus e a salvação. Olha, encontramos a salvação, encontramos a pérola. Isso que é o elemento de valor. Porém, na Bíblia, nunca é o pecador que encontra Cristo. É sempre o Salvador quem o encontra. Nós encontramos Cristo como resultado dele estar nos procurando primeiro. Sempre começa com Deus. Então, ainda que venda tudo que possui, né, ainda que nós façamos tudo aquilo que nós podemos fazer, nenhuma pessoa é capaz de comprar a salvação. Não tem nada que eu possa fazer pelos meus próprios esforços, pelos meus próprios méritos, minha própria habilidade, capacidade, condição, para que eu possa comprar a salvação. Então, como é que eu aplico isso? Vamos ver o significado da pérola. É bem interessante quando você faz um estudo sobre o que a pérola é. A pérola, ela representa uma unidade. É diferente de um diamante. Um diamante, ele tem o valor dele, muitas vezes é mais, não só por causa da qualidade do material, mas das mãos de quem vai fazer a lapidação.
Então ele é cortado e muitas vezes até dos cortes que é feito no diamante, as pedras menores são transformadas em outros diamantes. Mas a pérola não, ela é uma unidade, não tem como ser lapidada. Outra coisa interessante é que a pérola ela é resultado de sofrimento. Para a ostra é como se fosse um intruso e ela começa para envolver com madrepérola aquela pedrinha de areia ou aquele cisco que entrou dentro da ostra e ela começa então para envolver esse material e produzir então a pérola. Então é resultado de sofrimento. A pérola ela cresce gradualmente, algo que vai pouco a pouco crescendo. O processo de formação da pérola também não é visível. Ela acontece dentro da ostra, no fundo do mar. Você não consegue ver a dimensão ou o processo. As pessoas que trabalham com as fazendas de ostras e fazem produção de ostras, eles já têm a experiência do processo. Mas ver o que está acontecendo somente na hora da colheita é que eles vão poder saber a qualidade da pérola que foi produzida, o tipo de pérola que foi produzida e o material. E um dia vai ser revelado em toda a sua beleza. E a minha pergunta é, o que você acha que isso representa? Que grupo que se encaixa nessa descrição? A pérola representa os salvos do reino provenientes de um outro reino, do mar. A pérola ela vem de um outro lugar. Enquanto o tesouro está escondido no mundo, né, Israel, no mar nós temos quem? Os gentios. Uma sociedade composta de homens e mulheres que foram feitos de um só. Que grupo você acha que encaixa nessa descrição? É tão incrível para pensar sobre os elementos dessa parábola. Olha comigo aí. O negociante da parábola é Cristo, Jesus, e ele dá tudo o que possui, ou seja, ele dá a sua vida para comprar uma pérola de grande valor. E eu acredito que Jesus está falando nessa parábola, ainda que um modo bem elementar, mas ele está se referindo aos salvos de todo o mundo que não são de Israel. E é interessante que ele coloca essa parábola uma ligada com a outra. Começa com Israel e logo em seguida ele fala sobre esse grupo de pessoas reunidas de todas as nações, a igreja. E é tão incrível para pensar como a igreja é uma unidade. Infelizmente, por causa da nossa organização, felizmente ou infelizmente, nós temos hoje igrejas de várias denominações. Mas toda pessoa que confia em Cristo como seu Salvador é parte desta igreja. Parte da igreja de Cristo, desse corpo de Cristo. E ela está se desenvolvendo. Nem mesmo na nossa igreja nós podemos dimensionar o desenvolvimento que Cristo está fazendo. Possivelmente ele está fazendo um crescimento na sua vida, um desenvolvimento em você, mesmo sendo parte da nossa igreja. Ainda que não estamos reunidos juntos fisicamente, mas como parte da igreja de Cristo, nós estamos sendo moldados, estamos sendo desenvolvidos e outras pessoas estão sendo acrescentadas a essa igreja também. A pérola de grande valor que ele deu à sua vida. Muito bem. A minha pergunta agora, na verdade, ela volta para a pergunta que nós começamos. O que é a coisa de valor para você? Dá para notar que para Jesus Cristo ele tinha um grande valor, é o reino dos céus, o reino de Deus. E ele fala de duas coisas de extremo valor, o povo dele, o povo de Israel e também o seu povo, a igreja. Qual é o assunto que move o seu coração? Qual é o seu maior tesouro? Também é o reino de Deus. É o mesmo, você olha para o reino de Deus da mesma maneira como o Senhor Jesus Cristo olhava. Essas duas parábolas, elas nos ensinam isso. Elas ensinam o valor que Cristo dá. E era esse valor que os apóstolos deveriam entender, compreender. Da mesma maneira, nós também devemos compreender. E isso fala sobre o tesouro e a pérola. Dois grandes ensinamentos. Muito bem, no próximo estudo, nós vamos falar sobre o credor insensível e nós vamos então estudar juntos sobre essa parábola de Jesus. Vamos orar? Querido Deus, obrigado pela sua palavra que nos mostra o grande valor que o Senhor tem pelo seu povo, sendo ele judeu, seja ele gentil. O seu Filho deu a sua vida para que esses dois povos fossem feitos um. E nós te louvamos agradecidos, ó Deus, por poder entender a sua palavra. Abençoa cada um em seus lares, da nossa igreja, outras pessoas também que o Senhor
e tem permitido poder entender a sua palavra, que possam fazer parte também, ó Deus, do plano do Senhor. Te louvamos agradecidos mais uma vez e agradecemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém.